Salve, meus amigos! Voltamos e neste bloco vamos direto para o artigo 33, parágrafo 3º, da continuidade. No bloco passado eu falei que nós íamos para o 34, que é uma figura de tráfico, mas não poderia deixar de falar do parágrafo 3º e do parágrafo 4º, não vamos fazer isso agora. Vem comigo aqui. Olha só, meus amigos, o artigo 33, parágrafo 3º, vai trazer mais um crime previsto na lei de drogas que não é tráfico. Cuidado com isso, apenado com pena privativa de liberdade, tudo bem? Mais uma figura que não é tráfico. Eu estou frisando isso porque depois eu vou fazer o desenho das figuras que são consideradas tráfico de drogas. Nós já estamos vendo, já vimos o artigo 33 caput e o artigo 33, parágrafo 1º, que são figuras que são consideradas tráfico, sim, de drogas, sujeito a todas aquelas consequências jurídicas previstas tanto na Constituição quanto na lei. Tudo bem? Mas essa figura é uma figura interessante que cai em concurso. Não é tráfico, mas é um crime previsto na lei de drogas. Olha só, meus amigos, esse artigo 33, parágrafo 3º, vai criminalizar a conduta de oferta eventual para consumo conjunto. Olha o que vai dizer o artigo. Bora direto para o artigo logo. Olha o que vai dizer o artigo 33, parágrafo 3º. O verbo é oferecer, até coloquei aqui já, ó. Oferecer droga, eventualmente, e sem o objetivo de lucro, olha só, aquilo que a gente já falou, aquele comentário lá, quando nós falávamos do artigo 33, caput, que é o tráfico, né? Tráfico propriamente dito. Diz lá, e sem o objetivo de lucro, a pessoa do seu relacionamento para juntos consumirem. Tudo bem? Tudo bem, meus amigos? Ele tem pena de detenção de 6 meses a 1 ano, vê que a pena é bem baixa, é de detenção, e o pagamento de 700 a 1.500 dias multa. Tudo bem? Sem prejuízo das penas previstas do artigo 28. Então veja que tem pena privativa de liberdade, previsão, e tem, obviamente, o pagamento aqui de multa, né? De 700 a 1.500 dias multa. Sempre é uma característica da lei de drogas, multas bastante elevadas. Mas o que eu quero chamar a atenção dos colegas aqui. Olha só, meus amigos. Essa figura, volto a frisar, não é uma figura que é definida como tráfico, mas tem pena privativa de liberdade, está na lei de drogas e ela tem características muito peculiares. Olha só, meus amigos. Para configurar a conduta do artigo 33, parágrafo 3º, olha só o verbo. O verbo é oferecer. Tudo bem? E esses são os requisitos para a configuração do 33, parágrafo 3º. Quem vai praticar conduta criminosa vai ofertar. E essa oferta é uma oferta eventual. Cuidado com isso. Anderson, como é ofertar? Oferecer. Oferecer a droga para consumo. Tudo bem? Cuidado, essa oferta tem que ser gratuita. Antes, se ele ofertar, mas cobrar algum valor, desconfigura o crime do artigo 33, parágrafo 3º. Então, qual seria o crime? Tráfico, do 33 caput. Cuidado com isso, que essa oferta, esse oferecer, não pode ser a título oneroso. E se ele oferecer e informar que tem alguma situação de tratativa financeira aí, cobrar um valor, enfim, eu já estou diante da figura de tráfico e não da figura do 33, parágrafo 3º. Cuidado com isso. Em concurso, então, a oferta tem que ser eventual, não pode ser quanto mais, tem que ser gratuita, não pode ser cobrada a título nenhum, não pode ter título oneroso. Olha só, a pessoa do relacionamento de quem oferece, ou seja, o agente criminoso oferece para as pessoas do seu relacionamento, amigos, namorada, parentes, etc. Cuidado com isso. E olha a palavra-chave, né? Vai oferecer o quê? A droga. A droga para que juntos possam consumir. Ou seja, o agente criminoso, junto com essas pessoas que são do seu relacionamento, ele oferece para que juntos possam consumir a droga. Tudo bem? E aí, se tiver esses requisitos, que são requisitos cumulativos, se faltar um, desconfigura todo o crime do artigo 33, parágrafo 3º,
tá? Esses requisitos são cumulativos. Para estar presente o tipo penal do 33, parágrafo 3º, tem que estar todos esses requisitos juntos, acontecendo concomitantemente. Tudo bem, meus amigos? Senão desconfigura o tipo penal. Tranquilo? E fatalmente, se desconfigurar, vai passar automaticamente para o crime de tráfico de drogas. Cuidado com isso. Fatalmente, se faltar um elemento daqui, automaticamente o enquadramento vai ser no tráfico. Com certeza vai ser no tráfico. É uma grande chance, vamos colocar assim, uma grande chance do enquadramento ser na figura de tráfico de drogas. Cuidado com isso. Anderson, já entendi. São requisitos cumulativos, é isso? É isso. Então a gente vai oferecer, vai ofertar a droga, e esse oferecer, esse ofertar tem que ser eventual, não pode ser quanto mais, reiterado. Tem que ser título gratuito, porque se for oneroso já vai para o tráfico direto do 33 caput, cuidado com isso. A pessoa do seu relacionamento, né? A pessoa do seu relacionamento, ele vai oferecer para as pessoas que têm contato com ele, amigo, namorado, parente, que ele conhece, porque se ele oferecer droga, cuidado que esse verbo oferecer também está lá no artigo 33, parágrafo 33 caput. Tudo bem? Que é o tráfico propriamente dito. Tranquilo, meus amigos? Porque se ele oferecer para as pessoas que ele não conhece, não é do seu relacionamento, configura o tráfico de drogas. Olha que interessante. Então, antes já entendi. Quer dizer que se ele oferece, imagina aqui, ó, A tem uma certa quantidade de drogas, oferece para B e C em uma festa, imagina aí, em uma festa, só que ele não conhece BC e oferece, vamos imaginar que eu sou A, né, A de Anderson, estou ali com uma certa quantidade de droga, vamos supor que eu já usei bastante ali, heroína, crack, pasta de cocaína, enfim, estou com um arsenal, mas eu estou consumindo essas drogas. Cuidado com esse exemplo. E aí, eu estou satisfeito. Vou até um determinado local ali no banheiro e estou com uma certa quantidade no bolso, estou vendo pessoas se movimentando lá que eu imagino que usam essa droga. Eu já estou cansado, pego essa quantidade de droga, estou satisfeito, falo assim, pessoal, vocês curtem aí? Estou com pasta de cocaína aqui e heroína. Ou pasta de cocaína e cocaína. Toma uma certa quantidade. Ah, pô, eu curto, tá. Toma aí, para vocês aí. E ofereço. Olha o verbo, olha a flexão do verbo, ofereço para B, C e D e quem tiver lá. Não cobrei um centavo. Não cobrei nenhum centavo. E pego do banheiro e saio. Se eu for ali parado por um agente policial que viu esse cenário e me dá voz de prisão, qual é o crime que eu pratiquei? Ah, Anderson, tu praticou o crime do artigo 33, parágrafo 3º. Porque você ofertou de forma eventual, não cobrou nada, né? Esse oferecer. E tu não vai consumir junto, né? Não vou consumir junto também. Não vou estar lá para consumir. Já tinha feito uso. Então, para pessoas que não é do teu relacionamento, então não entrou aqui, não? Não. Qual é o crime? Tráfico de drogas. Cuidado com isso. Se cai na minha prova isso, meus amigos, isso que eu falo, quando desconfigura algum desses requisitos aqui, provavelmente você ingressa no crime de tráfico. Perceba que em nenhum momento ocorreu venda, tratativa financeira na minha narrativa do meu exemplo. Eu simplesmente entreguei, porque eu estava satisfeito ali para pessoas que não são do meu relacionamento, que eu não conheço, na festa, e também não vou consumir junto com eles. Saí. Se eu for preso ali, meus amigos, eu pratiquei tráfico de drogas do artigo 33 caput. Percebo que, mais uma vez, eu reforço aquela ideia. O tráfico de drogas tem o verbo oferecer. E o verbo oferecer denota que é a título gratuito. Que é a título gratuito. E no meu exemplo aqui, foi a título gratuito. Não cobrei nada, mas pratiquei o tráfico. Provando assim, mais uma vez, aquela observação. Lá nos blocos passados eu falei sobre o tráfico. O tráfico de drogas, pelo menos da configuração do tipo penal, é isso que interessa para concurso, meus amigos, ele não denota lucro.
não denota necessariamente a obtenção de lucro. Porque a construção do tipo penal fala que, ainda que gratuitamente, eu tenho verbos que denotam isso, como o verbo oferecer. Como o verbo oferecer. Mais uma vez eu chamo a atenção dos colegas. Se vier na minha prova que o tráfico de drogas sempre tem como finalidade a obtenção de lucro, está errado. Porque eu tenho verbos lá que não necessariamente denotam tratativa financeira. Apesar que na prática nós sabemos que a finalidade é essa mesmo. Mas tem verbos lá que denotam que pode ser, inclusive, a título gratuito, como é o verbo oferecer, como é o verbo prescrever, né? Médico que prescreve drogas para um usuário sem ele ter nenhuma patologia para fazer uso, porque ele conhece a situação de usuário dele. Comete crime de tráfico. E não cobrou R$1. Cuidado com isso. O tráfico por si só, do ponto de vista dogmático, do ponto de vista científico, na letra da lei, não necessariamente visa lucro. Cuidado com isso. E essa figura aqui, para estar presente, precisa preencher todos os requisitos. A oferta tem que ser eventual, cuidado com isso. Tem que ser gratuita, não pode ser título oneroso. Quem vai ofertar para pessoas do seu relacionamento. Esse oferecer para drogas, esse oferecer drogas, ele vai consumir essa droga junto com as pessoas do seu relacionamento. Por isso que era para juntos consumirem, tá? Aí vai consumir de forma conjunta, tudo bem? Droga seja para consumo, ó, conjunto. Se tiver presente todos esses requisitos, configura o crime do artigo 33, parágrafo 3º. Se desconfigurar algum daqui, fatalmente, provavelmente, ele ingressa direto na figura do tráfico do 33 caput. Cuidado, que essa figura aqui, ó, não é tráfico. Não é tráfico. Beleza? Vamos avançar, meus amigos. Vamos avançar. Agora vamos falar rapidamente sobre o famoso, mas já bastante explorado em concurso público, ainda cai, né? Ainda cai a figura do 33, parágrafo 4º, que vai trabalhar a figura do tráfico privilegiado, né? Como a doutrina conhece aí, doutrina jurisprudência pacífico conhece como tráfico privilegiado. Anderson, essa figura do 33, parágrafo 4º é um tráfico privilegiado? Na verdade, meus amigos, essa figura do 33, parágrafo 4º, famoso tráfico privilegiado, na verdade é uma causa de diminuição de pena, que vai variar num quanto, desde que preencha os requisitos, vai variar num quanto aqui, ó, de 1/6 a 2/3 essa causa de diminuição. Tudo bem? E, portanto, não vai trabalhar nenhum tipo penal novo, vai trabalhar uma causa de aumento. Tanto é que ele fala que quem vai praticar o tráfico do artigo 33 caput e o artigo 33, parágrafo 1º, que são figuras de tráfico tranquilo, recebendo todas as consequências jurídicas previstas tanto na Constituição quanto na própria lei. Então, cuidado com isso. A pergunta que fica, Anderson, o 33, parágrafo 1º, é tráfico? É tráfico. É tráfico, sim, privilegiado, porque o agente criminoso pratica ou do 33 ou do parágrafo 1º, conforme o próprio dispositivo. Vamos fazer a leitura aqui? Olha o que ele vai dizer. Parágrafo 4º. Nos delitos definidos no caput do 33, parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3. Aí, desde que preenchido o quê? Esses requisitos que também são cumulativos. O agente tem que ser primário, tem que ter bons antecedentes. Cuidado com isso. Não pode se dedicar às atividades criminosas, né? Não pode se dedicar à atividade criminosa. E também não pode integrar organização criminosa. Preencher os requisitos, ele fica sujeito a essa redução de pena
né, a pena que vai ser imposta a ele pelo tráfico vai ser reduzido, vai ter uma causa de diminuição num quanto variando de 1/6 a 2/3. Antes, qual é o grande problema desse crime? Problema nenhum dessa conduta. A única informação que os colegas têm que ter é o seguinte, que essa figura do 33, parágrafo 4º, é tráfico, sim. Ele pratica o tráfico do 33 caput ou pratica o tráfico da figura equiparada do parágrafo 1º desse mesmo 33. Anderson, então esse 33, parágrafo 4º é tráfico? É tráfico. Então, se é tráfico, é uma figura equiparada, é crime hediondo, tá certo? Não, meus amigos, cuidado com isso. Isso é mais que pacífico, muito pacífico hoje em dia, tanto pelos tribunais superiores, STJ e STF, quanto na lei, inclusive está na lei de execuções penais, previsto expressamente dizendo que o tráfico privilegiado, essa figura aqui, que tem uma causa de redução de pena, não é crime hediondo. Cuidado com isso. É tráfico, mas não é hediondo. Tudo bem? Então vou colocar aqui, ó. Não é crime hediondo, não. Equiparado a hediondo, sendo mais técnico. Não é crime equiparado a hediondo. Meus amigos, não é uma figura equiparada a crime hediondo. Isso é pacífico. Volto a frisar. É tráfico, mas não é uma figura equiparada a crime hediondo. Cuidado com isso, que isso vai cair no teu concurso. Beleza, meus amigos? Então, vamos continuar aqui, ó. Não é crime equiparado a hediondo. Não tem essa característica de crime equiparado. Tranquilo? Fica ligado com isso. Preenchidos os requisitos, o agente criminoso faz jus a essa causa de diminuição. O grande problema aqui é saber quando ele não se dedica à atividade criminosa ou não integra a organização criminosa. É o grande problema de quem pratica o tráfico e quer invocar esse tráfico privilegiado, é demonstrar que ele não integra, né? Aliás, não se dedica à atividade criminosa, não integra, eventualmente, ali uma organização criminosa. Mas, preenchidos esses requisitos, ele faz jus, né, a essa causa de diminuição, que vai variar de 1/6 a 2/3. Quem vai fazer essa dosimetria, obviamente, vai ver o quanto de redução é o juiz, analisando a circunstância do caso concreto. Beleza, meus amigos? Tranquilo? Vamos avançar aqui e vamos direto para o artigo 34, que vai trabalhar agora, né, o maquinismo e objetos que são destinados à produção do tráfico de drogas. Tudo bem? Produção da droga destinada ao tráfico de drogas. Vem comigo aqui, vamos ler o artigo 34. Diz lá, maquinismo e objetos destinados ao tráfico, diz, tem uma série de verbos, meus amigos, tá? Tem menos verbos que o 33, mas são semelhantes, ó. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, olha o verbo oferecer, vender, distribuir, entregar qualquer título, seja título gratuito ou não, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, olha só esse elemento importante, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção, transformação da droga, sem autorização ou desacordo com determinação legal regulamentar, que é aquele elemento normativo. Pena. A pena aqui é de 3 a 10 anos. E o pagamento de multa de 1.200 a 2.000 dias multas. As multas são sempre altas, tá? A pena de reclusão, ou seja, a pena privativa de liberdade aqui, é de 3 a 10 anos. É menor que a do 33 caput, bem como a do parágrafo 1º, que lá já começa com 5 a 15, tá? Que é de 3 a 10. Tudo bem? Mas, Anderson, essa figura do 34 é tráfico. Tráfico. É tráfico, tá? E essa figura é equiparada a crime hediondo. Diferente do 33, parágrafo 4º,
que aqui é tráfico, mas não é crime equiparado a hediondo. Tudo bem? E nós já vimos que o 33, parágrafo 3º, não é tráfico e, portanto, também não é uma figura equiparada a hediondo. Tudo bem? Esse aqui não, é tranquilo. É tráfico de drogas. Então, é mais uma figura que, para a maioria, é uma corrente minoritária, dizendo no sentido contrário, mas para a maioria, o 34 é sim tráfico e, portanto, também é considerado um crime equiparado a hediondo. Então, até agora, meus amigos, nós falamos de pelo menos 3 figuras que são tráfico e equiparado a crime hediondo. O 33 caput e o 33 parágrafo 1º nos seus 4 incisos. São tráfico e também são equiparados a hediondo, e o 34. A anomalia seria esse aqui, que é tráfico, mas não é equiparado a hediondo. Tanto pela jurisprudência pacífica quanto pela lei, tá previsto na Lei de Execução Penal, artigo 112 da LEP. Beleza? Então, nós estamos diante, meus amigos, de uma outra figura que é considerado tráfico e, portanto, também é considerado como crime hediondo, sofrendo todas as consequências previstas na Constituição e bem como na lei. Tranquilo? Fechou aqui? Vamos avançar. Anderson, qual é o objeto material aqui? Meus amigos, o objeto material, ou seja, é aquela coisa ou a pessoa que vai recair a conduta, no caso aqui, coisa, é um maquinário, aparelhos, instrumentos utilizados no processo criativo da produção da droga, produção, transformação, enfim. Então, cuidado que o objeto material aqui é esse maquinário, são esses instrumentos destinados à produção, à preparação, enfim, da droga propriamente dita. Tranquilo, meus amigos? Fechou aqui? As observações são comuns. Sujeito ativo, aqui pode ser qualquer pessoa. Sujeito passivo continua sendo a coletividade, a sociedade. Para muitos, esse crime é formal, assim como o 33 caput, né? Acho que eu não comentei lá, mas eu posso falar aqui. Para muitos, o crime do 33 caput também é um crime formal. Aqui também é. Mas há uma observação aqui muito importante. Anderson, é possível, já que tu está falando que aqui é um maquinário, o objeto material são os aparelhos, os instrumentos, é possível que no caso concreto o agente criminoso responda pelo 33 e artigo 34 no mesmo caso, no mesmo contexto fático? Meus amigos, sem sombra de dúvida, aqui é essa grande discussão. Tudo bem? Anderson, imagina o seguinte cenário. Os agentes policiais se depararem num local, chegaram até um determinado local, ou porque já tinha ali um mandado de busca e apreensão, ou porque, enfim, estava numa situação de flagrante e ingressaram, né, no local. E lá se depararam com os seguintes objetos. Se depararam com drogas propriamente ditas, ou seja, acabadas, produzidas. Quais são as drogas? Cocaína, pasta base de cocaína, heroína, etc. Numa certa quantidade de drogas. Qual é essa quantidade? Sei lá, 2 quilos. Pasta base de cocaína, maconha, enfim, estava recheado lá na quantidade de 2 quilos. E também encontraram balança de precisão, tesouras, um aparelho que faz aquela apreensão a vácuo, etc. Aparelhos destinados à preparação, produção, transformação dessas drogas. Pequenos aparelhos, uma balança de precisão, aquele aparelho para apreensão de vácuo, plástico, tesoura, enfim. Esse é o cenário. Pergunto. Quem praticou esse crime? Encontraram no local o agente criminoso A. Eu pergunto para os colegas aí que estão nos acompanhando nesse curso. Qual é o crime que A praticou? Ele praticou, nesse contexto fático, o crime de tráfico de drogas do 33 caput, porque foi encontrado drogas propriamente ditas, já produzidas, mas também encontraram aparelhos. Então ele também responde pelo 34, ou seja, ele responde pelo 33 caput mais o 34 anos.
Resposta: não. Ele responde nesse cenário, ele responde pelo 33 caput, sujeito a uma pena de 5 a 15 anos, tá? E o 34, Anderson? 34, ele vai ser, olha, absorvido pelo 33. Ele vai ser absorvido pelo 33. O agente criminoso, nesse contexto fático, nesse meu exemplo, responderia só pelo tráfico do 33. O 34 vai ser absorvido, e isso é jurisprudência tranquila do STJ, viu? Cuidado com isso, que isso é pacífico no STJ. Já tem julgado nesse sentido aí. Tem alguns julgados. Antes, então, o crime do 34 é um crime subsidiário? Meus amigos, sim. Esse crime do 34, do artigo 34, é um crime subsidiário em relação ao 33 caput. Em relação ao 33 caput. Ou seja, em relação ao 33 caput, ele é um crime subsidiário. Se encontrarem maquinários destinados à preparação, produção, transformação da droga, e a droga produzida nesse mesmo contexto fático, o 34 vai ser absorvido e o agente criminoso só responde pelo caput do 33. É uma figura que para muitos é subsidiária, sim. Tem gente, vocês vão ver doutrina, respeitosas doutrinas, que vão defender que o 34 ele é autônomo. É um crime autônomo. Então a gente responderia pelos dois, a depender do caso. Meus amigos, não é isso que prevalece. Prevalece que ele é um crime subsidiário, sim. Antes, então, nunca o agente criminoso responderia pelo 34? Não, meus amigos. De maneira nenhuma. Imagina o seguinte cenário agora. O agente criminoso está lá com um maquinário, né, balança de precisão, saco plástico, pressão a vácuo, aquela máquina de fazer a pressão a vácuo para embalar, né, embalador, não sei se o nome técnico é esse, né, mas vocês entenderam. E outros instrumentos que é destinado à preparação da droga. Mas a droga não está lá. Mas a circunstância do caso concreto demonstra sim que aqueles aparelhos ou já produziram, mas a droga não se encontra lá mais, ou ainda vão produzir, mas é destinado à produção da droga. Aí encontraram esse cenário, encontraram o agente criminoso A, mas não encontraram a droga. Ele responde pelo quê? Pelo 34. Ele responde pelo 34, sujeito àquela pena, de 3 a 10 anos. Mas é tráfico, é uma figura equiparada, aliás, é uma figura equiparada, não, é considerado tráfico, respondendo pelaquela pena de 3 a 10 anos, é uma figura equiparada a hediondo. A crime hediondo. Cuidado com isso. Mas antes de não poderia responder pelos dois, pelo crime do 33, porque foi encontrado a droga, mas no outro cenário agora. A droga e mais aparelhos, maquinário destinado à droga, sim, é possível. Quando o STJ decidiu sobre isso, em nenhum momento ele disse que não era possível o agente criminoso responder pelos dois. Então, qual seria o requisito para que isso acontecesse, Anderson? No caso concreto, é preciso demonstrar desígnios autônomos. Ou seja, eu tenho droga propriamente dita produzida, mas tenho maquinário suficiente, né, demonstrando que há um desígnio, um projeto daquele agente criminoso de produzir maquinário para uma produção de larga escala. Quando você analisa o caso concreto, tem um verdadeiro laboratório, né, químico, com maquinário e substâncias que possam produzir, aptos a produzir droga em grande escala. Nesse contexto, não há como dizer que o 33 vai absolver o 34, porque demonstra, no caso concreto, no mundo dos fatos, que ele tem um desígnio autônomo também de produzir maquinário, também de produzir instrumentos que possam produzir, construir, produzir, transformar drogas em grande escala.
Como há demonstração de um desígnio autônomo, não há problema nenhum aí nesse caso concreto a ele responder pelo 33 e pelo 34 em concurso material. Tudo bem, mas tem que ficar demonstrado que há, sim, um desígnio autônomo na produção desse material, desse maquinário que tem como destinação a produção, transformação de drogas ilícitas. Cuidado com isso, que isso vai cair no teu concurso. Tranquilo, meus amigos? Fechou? Nós vamos fazer uma pausa aqui, mas nós já voltamos no próximo bloco, falando muito sobre lei de drogas. Me espera lá, vem comigo.